gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma aula, né, de ciências, tá? Professora Maria Carolina. Estou aqui também na companhia de Késia, nossa intérprete de Libras, e também da professora Isabel. E hoje, professora, a gente tem que dar um oi especial, um beijo, um abraço para uma aluna aí, né, do 9º ano. Isso mesmo, Carol. Estamos aqui, né, mandando aqui o nosso abraço e o agradecimento para Jamile Vitória, da escola, né, municipal de Tigipió, que está sempre ligadinha nas nossas aulas e divulgando as nossas aulas. Muito bem, Jamile. Mas nós contamos também com os outros. Queremos dizer outros nomes aqui, pessoal. Comecem a divulgar. Eu também tenho um recadinho. Que tal cada um de vocês que estão nos assistindo agora se comprometam com convidar mais um aluno? E na próxima aula vocês dizerem quem é o aluno que está aqui, que foi você que convidou. Que tal aí, pessoal? Olha, eu estou lançando um desafio. Vamos ver se vocês, né, conseguem trazer um amigo que não tinha assistido nenhuma aula ainda, que é a primeira vez e que vocês foi quem orientaram e indicaram como é que eles vão entrar. Que tal, Carol, essa dica? Gostei bastante, professora. Então, gente, vamos lá, vamos participar. Jamile, muito obrigada pela sua participação lá no chat do YouTube, né? Você sempre coloca seu nomezinho, já vi lá várias vezes, tá? Nas nossas aulas. É um prazer ensinar vocês todos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, continuar aqui com esse tema, né? Usos benéficos das radiações. Então, o que é que essas radiações proporcionam para a nossa vida, né? Para a sociedade como um todo, tá certo? Vamos lá, então, vamos seguir. Olha só, o que foi que a gente viu na última aula? Benefícios das radiações, né? Alguns exemplos, né? E agora a gente está adentrando aí, né? Especificamente em cada um deles. Radioterapia, braquiterapia, o uso da radiação nos diagnósticos, radiação na indústria e também na agricultura. Logicamente que nós damos alguns exemplos aqui, né, pessoal? Porque as aplicações da radiação são tantas que a gente não consegue abordar todas, tá? Então, vai também da curiosidade de cada um. Principalmente, se você quiser participar aqui com a gente, né? Vocês podem dar uma dica para a gente também. Professora, eu sei de radiação aplicada em tal área. Não é não, professora Isabel? Bacana isso, né? Então, vamos seguir aqui, ó. Energia nuclear. O que é essa energia nuclear, hein? Vocês já pararam para pensar sobre o conceito de energia nuclear? Acho meio difícil, né, ter parado para pensar sobre isso. Mas, enfim, olha só. A energia nuclear, gente, ela está associada a mudanças na constituição do núcleo de um átomo. Eita, prof, como assim mudança na constituição no núcleo de um átomo? Gente, olha só, para que essa energia seja gerada, vamos acompanhar esse slide aí agora. Para que essa energia seja gerada, eu vou usar aqui um exemplo do átomo de urânio 235, tá? Então, vamos imaginar aí que nêutrons vão na direção, né, desse átomo de urânio. E o que é que acontece? Quando esse nêutron bate lá, ó, no núcleo do urânio, o que é que acontece? Esse núcleo do urânio que está concentrando energia ali, ele vai o quê? Liberar uma energia, tá? Por quê? Porque vai ter energia concentrada ali nos prótons e nêutrons que estão constituindo aquele núcleo, né? Então, quando esse nêutron vem de fora, nessa radiação pelas partículas de nêutron, vem de fora e entra em contato com esse núcleo aí do urânio 235, ele vai liberar essa energia. E parte dessa energia vai ser liberada em forma de calor. Quando essa energia é liberada em forma de calor, a gente chama isso de fissão nuclear, gente. Pois é, fissão nuclear. Essa energia é liberada em forma de calor por conta de radiação que foi bombardeada aí, esse átomo de urânio 235, tá? Por que a gente fala de urânio aqui? Porque o urânio, ele é o elemento mais utilizado aí para quê? Nas usinas nucleares, por exemplo, da geração de energia.
Mas eu queria que a professora Isabel falasse um pouquinho de energia, né, professora? Eletricidade. E aí, professora, conta aí alguma coisa interessante para a gente. Eu acho que é interessante, Carol, a gente falar aqui que a energia, né? Ela sempre existiu. Que a energia está presente em tudo, pessoal. Então, alguns alunos, às vezes, nos perguntam assim, foi o homem que inventou a energia? Não, pessoal. A energia está presente, né, em tudo. Essa relação aí da energia, o homem apenas vai descobrindo, vai compreendendo como ela funciona. O homem vai também interferindo nessa energia no momento que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Como nós já citamos em outras aulas, a utilização aí da questão da energia, da questão da radiação. Então, é muito importante falar para vocês a respeito disso. Então, a energia sempre existiu, mesmo antes, né, do homem. Outra coisa também, na hipótese do Big Bang. Então, a gente vai começar a perceber também que nessa teoria que fala da grande explosão, a dispersão aí também de energia. Então, todos nós temos bastante energia e as coisas e tudo que está em nossa volta também tem a sua concentração de energia. Não é isso, Carol? Exatamente isso, gente. Então, ó, a energia tá aí em todos os lugares, tá certo? E não só depois das descobertas do homem, né? Mas antes disso. Então, vamos lá continuar aqui com essa aula. Eu queria saber de vocês, quem é que sabe aí como é que funciona uma usina nuclear? Gente, e aí, hein? Olha só, vocês estão vendo aí nesse videozinho, né? Nessa animação, os reatores nucleares, né? Soltando essa fumaça aí. Vamos ver como é que isso acontece? Vamos lá. Então, ó, um reator nuclear, ele é essa peça aí, que é a peça principal de uma usina nuclear, tá? Então, esse reator, ele vai trabalhar como? Utilizando a energia que está acumulada no núcleo do átomo, tá certo? Então, vamos dizer que seja o urânio, esse átomo aí seja um átomo de urânio. E esse átomo de urânio, ele está concentrando essa energia no núcleo, né? Ou seja, temos nêutrons e prótons ali naquele núcleo, concentrando essa energia. Então, através do reator, né, esse reator utiliza essa energia concentrada aqui no átomo, para quê? Para ferver água. Vocês acreditam nisso, gente? Parece bobo, né? Mas não. É assim mesmo que acontece. Então, essa energia que o reator utiliza, ele vai usar para ferver água. Mas para que essa água serve, né? Para que ferver água, né? E esse vapor todo de água que vai ser gerado aí, né? Vai causar o quê, né? Vai gerar calor. E esse calor, ele vai ser utilizado para mover esses alternadores aqui, essas peças gigantescas, tá certo? Que tem lá na usina nuclear. Então, esse alternador, quando ele começar a se movimentar, né, a fazer o seu movimento aí girando, o que é que acontece? Ele vai gerar energia elétrica. E é assim que uma usina nuclear funciona, tá? Então, não tem nenhum mistério. A usina nuclear, ela funciona de modo semelhante a uma usina que utiliza carvão, né, a uma usina que utiliza combustíveis fósseis. A diferença é que combustível fóssil quando ele é queimado, né, gente, ele libera muitos elementos na atmosfera, a gente já viu isso, que não é bacana, né, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, utiliza essa energia aí, né, a energia acumulada no átomo para poder gerar energia elétrica. Professora Isabel. Tem pergunta aqui. Opa! Tem alunos perguntando aqui se a energia nuclear é um grande caldeirão de água fervendo. Eita! E aí, o que a gente vai responder, Carol? Menina, ó, não necessariamente, né? Não é bem isso, né? A energia nuclear é o quê? A energia que está, ó, concentrada nesse núcleo aqui, ó, gente, do átomo, né? E quando esse núcleo do átomo, ele libera energia, ele vai o quê? Ferver a água, tá? Então, a fervura da água é uma consequência dessa energia acumulada, né, professora? Não é Legal, isso? eu acho que
O aluno que questionou aqui ficou satisfeito com a resposta. Não é? Pois é, mas é interessante que vocês perguntem mesmo, né? Para não ficar com essa dúvida, achando que a energia nuclear é esse caldeirão de água fervente. Não, não é isso. A água vai ser fervida por conta dessa energia que está sendo liberada aí desse átomo, tá bom? Mais alguma coisa aí, professora? Não, tá tudo bem aqui. Na medida que for aparecendo, eu dou um toque aí para a gente colocar no ar, né, as dúvidas e a participação aqui dos nossos alunos. Joia. Mas eu acho que seria interessante, por exemplo, onde é que tem usina nuclear aqui no Brasil, hein? Pois é, né? Aqui no Brasil nós temos 3 usinas, apenas 2 funcionando, né, que é a Angra 1 e a Angra 2, que fica no Rio de Janeiro. E é muito interessante, professora Carol, porque essa Angra 1 mesmo, ela é responsável por 3% da energia do Rio de Janeiro, né? E chega a 30% da energia em relação ao Brasil. Agora, uma curiosidade em relação à Angra 3. Desde 2015 que essa construção está totalmente parada, né? Nas nossas pesquisas, nós percebemos que se fala na falta de recursos, mas o que já gastou, minha gente, foi muito dinheiro. E está aí parado, é dinheiro parado, né? Em relação aí à questão de Angra 3. Está localizado, né, no estado do Rio de Janeiro, numa área nobre do Rio de Janeiro. E aí também eles explicam por que esse local. Eles preferem fazer um local onde tenha acesso, onde os funcionários tenham acesso e que morem bem, que não seja distante. E uma outra curiosidade, eles não precisam de um espaço muito grande em relação aí para a construção da usina nuclear. Diferente das hidrelétricas, né, gente? Porque é preciso de muito espaço. Então, nesse caso, não. Então, por eles construírem em um pequeno espaço, ter condições de desenvolver toda a pesquisa, todo o estudo e a propagação dessa energia em pequeno espaço, então, eles podem ficar próximos às cidades. É isso, Carol, a curiosidade em relação aí ao Brasil. Joia! Então, Angra 1, Angra 2 e 3, né? A 3 está paradinha Parada, aí, né? Isso. Eu queria saber quem são os alunos, professora, que estão interagindo aí com a gente. Aqui na interação a gente tem Luiz e Guilherme, né? Joia. Que estão aí interagindo, mas a gente sabe que tem outros aí que estão apenas ouvindo. Tá. Eu não vou mais dizer que quem está ouvindo está bem atento. Eu vou dizer que mesmo quem estiver bem atento, dá o seu oi aqui, né? Para a gente ver o nome da escola e volta para ficar atento, porque eu sei que esse assunto está chamando a atenção muito de vocês, ao ponto de não querer nem falar no chat, né? E a querer ficar aí atento, que a professora Carol vai apresentar ainda. Então, vamos ficar ligadinhos. Joia. Então, Luiz e Guilherme, ó, bacana aí a pergunta, né, de vocês, a curiosidade, tá? A interação de vocês. Sempre continuem aí nessa conversa com a gente, né? Então, vamos lá. Energia nuclear. Quais são as vantagens dessa energia, né? Então, eu cheguei a comentar um pouquinho, né, há uns minutos atrás, sobre essa história da energia nuclear não causar o efeito estufa. A gente sabe que o efeito estufa, ele é consequência das emissões de gases na nossa atmosfera, né? Emissões de CO2, né, e de outros gases que não fazem bem para a gente, né, pessoal? Então, a queima de combustíveis fósseis, né, advindos do petróleo, gasolina, diesel, tudo isso faz com que se aumente o número desses gases de efeito estufa, não é verdade? Mas na usina nuclear, né, essa geração de energia elétrica não vai causar essa complicação aí do efeito estufa, tá certo? Outra coisa é a vantagem de se utilizar urânio. Eu falei para vocês no início da aula que o urânio, ele é um radioisótopo mais utilizado nessas usinas nucleares para geração de energia elétrica. Então, por que ele é um dos mais utilizados, né, prof? Porque com pouco material de urânio se produz muita energia, tá? Então, ele é bom por isso, né? Porque não precisa se utilizar muito desse material. O urânio também está disponível em grande quantidade, então esse também é mais um benefício aí, tá? Agora, as desvantagens. Gente, ó,
gente tem que tomar muito cuidado aqui, né, quando a gente fala de energia nuclear. Por quê? Ela gera resíduos e materiais radioativos, né, bastante, né, muito resíduo e diversificado, né, esse resíduo. Então, assim, como é que a gente se desfaz desse resíduo, professora? Não se desfaz. A gente vai guardar ele, né, vai armazenar ele adequadamente, né? Olha só, vocês estão vendo aqui esses tonéis, né? Que eu coloquei essas figuras aqui desses tonéis na água aí boiando, né? Então, tonéis como esse, né? Que não vão deixar essa radiação escapar. Precisam ser, esse resto, esse resíduo de urânio precisa ser armazenado, né, em algum material desse e guardado num ambiente seguro, num ambiente que seja, né, que não tenha muitas pessoas próximas, né, que não tenha nenhum contato assim com o homem, que é para evitar essa história da contaminação, né? Porque se acontecer dessa radiação escapar por algum motivo, gente, todo esse material que está armazenado, ele vai terminar o quê? Poluindo, contaminando aquelas áreas e as pessoas e os seres vivos que estão ali. E não é contaminando, uma semaninha, tá tudo certo, tá tudo limpo, professora. A gente vai lá, passa um pano, né, com um detergente e tal. Não, gente, isso não existe. Serão centenas de anos daquela área sem poder ser visitada, entendeu? Aquela radiação, ela não vai embora assim do dia para a noite, né? Ela demora para poder ser desintegrada. Então, tem que ser muito cauteloso aí esse uso da energia nuclear, tá? Porque a gente não tem onde... E outra coisa, né, professora Isabel? Eu estava aqui pensando, os anos que a gente vai acumulando esse material radioativo, daqui a pouco a gente vai colocar esse material todo aonde? Se a gente não tem como se desfazer dele, não é? Isso mesmo, Carol. É isso que você está colocando, né? Além de eles estarem bem armazenados, eles precisam também estar o tempo inteiro fiscalizados. Isso. Para que nenhum curioso chegue a vir mexer, porque o que acontece? A falta de informação, né? Até mesmo esse símbolo que você colocou tão bem aí na imagem, aí no slide, esse símbolo tem que ser conhecido de todos. Esse símbolo de radiação, ele tem que ser conhecido de todos. E aí, é o que vai acontecer? Algum curioso, por falta de conhecimento, e aí tentar abrir, tentar romper, né, toda essa proteção e trazer aí transtornos e trazer malefícios irreparáveis. Como você disse, vai demorar muitos anos, centenas de anos, para poder normalizar e, mesmo assim, ainda vão ficar vestígios que muitas vezes a gente vai dizer, não sabemos até quando, né? E fora que se algum ser vivo ou pessoa se contaminar e permanecer vivo, se essa pessoa, né, tiver filhos, as próximas gerações todas vão sofrer com essa radiação que esse indivíduo passou hoje, por exemplo, tá, gente? Porque isso vai passando de geração em geração, porque pode ocorrer mutações gênicas aí, né? Nesse contato com a radiação. Logicamente, depende da quantidade, né, que você foi exposto, mas isso pode acontecer. E isso me lembra aquela história lá do Césio 137, né, professora? Pois é. Lembra, gente, que nós contamos aqui a história do Césio, que nada mais do que um grupo de curiosos, né? Aqueles catadores que não sabiam, que tiveram facilidade de entrar no local que não deveria, né? E que levaram para o ferro velho, que lá também, pessoas que não tinham informação. Então, o que a gente vale salientar aqui é que vocês também são propagadores dessa informação. E quando alguém perguntar a vocês que símbolo é esse, ou até mesmo vocês apresentarem, você sabe que símbolo é esse? Ao pai, ao avô, à tia, ao tio. É muito importante isso, gente. Mesmo que vocês não precisem dar uma aula, mas dar a informação inicial, principalmente explicando um pouquinho a questão do símbolo e o que isso pode trazer. Fala dos benefícios, mas não esquece de falar os malefícios. É verdade. Porque através dessa informação aí sobre os malefícios é que a gente toma cuidado, né? Não só cuidado consigo mesmo, mas cuidado com o próximo, né? Com as pessoas que estão ao seu redor, tá certo? Então o símbolo é esse aqui, né, gente?
esse símbolozinho aqui, ó, que tá desenhado nesses tonéisinhos aí, tá? Vamos seguir aqui em frente, então, ó. Agora a gente vai falar de datação radiométrica. Essa datação, gente, ela vai calcular a idade de objetos antigos, né? De múmias que surgiram aí, ó, por conta da arqueologia, né? Dessa pesquisa arqueológica, a gente vai encontrando o quê? Restos vegetais, restos animais, e também por conta da cultura de muitos povos, a gente também encontra, principalmente lá, né, na parte do Egito, né, professora, muitas múmias, né, que foram embalsamadas e tal, e muitas vezes estão enterradas, e assim a gente pode, a partir da análise do carbono 14, que é um radioisótopo, descobrir aí quanto que tem de idade, né, esses artefatos, as múmias e tudo mais. Então, o carbono 14, ele está presente nos organismos vivos. Mas espera aí, professora, a senhora está falando que ele é um elemento radioativo, né? Por quê? Como que está presente nos nossos organismos? Como é que isso acontece? Vamos ver aqui. Então, ó, como o isótopo radioativo faz parte da composição dos seres vivos? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Mas a gente vai saber agora. Olha só aí, acompanha comigo, ó. O C14, né, o carbono 14, gente, ele é produzido naturalmente na atmosfera superior, tá certo? Por conta de radiações que a gente recebe, né, em contato com o nitrogênio 14 na atmosfera superior. Esse carbono 14 é formado aí, tá? E aí, como é que chega até a gente, né, prof? Como é que um ser humano, um cachorro, sei lá, qualquer animal que tenha comido vegetal, vocês vão descobrir agora, ó. Olha o que acontece. O C14 produzido na atmosfera, ele é captado aqui no momento da fotossíntese, tá certo? Lembra que as plantas, elas sequestram o quê? Carbono, né? E aí, esse CO2 que a planta vai sequestrar, ele tá ligado lá com o carbono 14, porque o carbono 14, ele tem uma afinidade aí com o oxigênio, tá, pessoal? Então, as plantas, no momento da fotossíntese, elas vão sequestrar aí esse carbono 14. E aí, como é que chega na gente? Através da alimentação, né? Então, a gente se alimenta com esses vegetais, mas faz mal isso, professora? Não, gente, a gente se alimenta, tá tudo certo, tá? É normal. Ninguém fica aí, meu Deus, não vou mais comer verdura, só faltava essa, né, professora Isabel? Todo mundo fica com medo aí, não vou mais comer verdura, professora, porque é radioativo. Não é isso não, tá? Mas esse carbono chega na nossa alimentação e ele começa a fazer parte da composição das nossas células, tá certo? E aí, ó, como é que a gente mede a idade do registro fóssil? A gente já entendeu aí como é que esse carbono 14 chega nos organismos vivos. Mas como é que a gente vai saber a idade? Se a gente morrer hoje e for enterrado lá, daqui a centenas de anos, alguém achar a gente, como é que vai saber qual é a idade que a gente tem? Que idade que a gente tá ali, né? Já falecido, tá? Então, ó, através da meia-vida desse radioisótopo, tá? Então, esse carbono 14, como os outros elementos, eles têm essa meia-vida, né? E já é sabido que a meia-vida do carbono 14, né? Ela tem mais ou menos uns 5.000 anos, tá? Ó, 5.730 anos. Então, a gente tem que considerar o seguinte: o carbono 14, a gente considera que a quantidade dele é constante na atmosfera e nos seres vivos. Por conta dessa constância é que a gente consegue fazer essa medição aí, tá? Então, ó, nessa meia-vida do carbono 14, a gente vai ver, ó, se o organismo morreu há 5.730 anos, que é o mesmo tempo aí da meia-vida do carbono 14, ele vai ter a metade do conteúdo de carbono 14. Por quê? Enquanto a gente está vivo, essa medida de carbono 14, ela é estável, né? Ela permanece a mesma. Mas depois que a gente morre, ele vai se desintegrando, né? Esse carbono 14 no nosso corpo. E é por causa disso que a gente consegue chegar aí na medida, tá?
Mas a margem de segurança, para a gente saber direitinho se está certinho, é entre 100 e 40 mil anos de idade, gente. Porque se o organismo achado ou o artefato achado tiver menos de 100 anos de idade ali, o carbono dele perdeu tão pouquinho que não consegue ser medido isso ainda, tá? E se tiver mais de 40 mil anos, já está tão no finalzinho, está perdendo tão pouco esse radioisótopo ali, que também fica difícil a medição. Então, entre 100 e 40 mil anos de idade, se esse objeto, essa múmia, né, seja lá o que for, que a gente achar, né, tiver entre essa idade aqui, entre 100 anos e 40 mil anos, aí a gente consegue ter uma certeza assim maior, né, da idade certa dele, tá? Professora Isabel, alguma interação aí para a gente ir encerrando nossa aula? Não, Carol, eles estão todos aqui, acho que atentos até demais, que parou totalmente aqui a nossa conversa. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, é preciso conversar com a gente, pessoal, né? E aí, em relação relação a esses alunos, é dizer, venham participar. Por hoje é só, eu conto com vocês no próximo encontro, tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. A gente se encontra na próxima aula, tá certo? Foi ótimo hoje.